Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar nessa hora refletindo no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Hoje pela manhã, nós refletimos no versículo de número 24. E agora à noite nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo de número 12. Marcos 11, a partir do verso 12, diz assim: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava exclamando: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e a sua ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade, e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos, Senhor, por esse dia, por essa noite, por mais essa oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, podendo prestar esse culto de louvor e de adoração a ti. Recebe, ó Deus, as nossas vidas nessa hora no teu altar. Ó Deus, que a palavra que foi lida abençoe os nossos corações, e que a ministração agora da palavra do Senhor, através do teu Espírito Santo, alcance, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações, e saiamos daqui, ó Deus, edificados e confrontados, Senhor, por essa palavra, para sermos aquilo que o Senhor deseja que venhamos ser, que venhamos realizar nesse tempo. Ouve, ó Deus, a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Jesus, ele está aqui no dia seguinte, né? O texto que a gente leu, no versículo 12, começa dizendo que no dia seguinte, quando estávamos saindo de Betânia, no dia anterior, Jesus tinha feito aquela entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele era aclamado por todas as pessoas e elas iam gritando, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo reconhecia em Jesus que ele era
o Cristo, que ele era o ungido de Deus, o enviado de Deus para a restauração daquele povo. Jesus, então, depois de entrar em Jerusalém, ele sai, vai pousar, passa a noite em Betânia, e no dia seguinte, que é o texto que nós lemos, ele volta para Jerusalém. E ele vai para o templo. Jesus aqui está caminhando para a sua morte. Né? São os últimos momentos da vida de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus, então, entra no templo e no caminho, quando ele está descendo em direção ao templo, ele avista uma figueira. E uma figueira que o texto diz que estava repleta de folhas. E Jesus, então, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Mas chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figo. As figueiras ali, da região de Jerusalém, elas costumam brotar folhas novas no final de março, mas só produzem frutos quando toda a folhagem está completa por volta de junho. Ou seja, a figueira, ela primeiro as folhas caíam, os brotos começavam a nascer, depois que os brotos nasciam, essa árvore ela ficava cheia de folhas, e depois que ela tinha todas as folhas, os frutos tinham crescido, e era então o momento da colheita. Jesus, então, ele sabia que não era tempo de figos, mas ele vê aquela figueira cheia de folhas, ele vai lá para ver se encontra algum fruto temporão, algum fruto fora de época, ali naquela figueira. Mas quando ele chega perto, ele não avista nada. Só tem as folhas, só tinha aparência de que era uma árvore produtiva. Era só uma aparência. E aí Jesus, então, ele dá essa ordem à figueira, ele amaldiçoa aquela figueira, dizendo que ninguém mais coma de ti fruto em época alguma. Jesus aqui, a ideia do evangelista Marcos, ao trazer, ao narrar essa história, não só Marcos, mas também Mateus e Lucas relatam essa história. E a ideia é comparar essa figueira ao povo de Israel. Jesus está indo para o templo. E aí ele entra no templo e o que ele começa a fazer? A expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. O templo de Deus, que deveria ser casa de oração, agora tinha virado um comércio. Tinha virado um lugar que se destinava a outros fins. Que fins eram esses? Enriquecer os líderes religiosos. Os líderes religiosos agora estavam explorando a fé simples do povo. Mas também não era uma fé tão simples assim, porque as pessoas estavam ali, se tinha comércio, é porque também tinha demanda de gente para comprar. Então Jesus, ele entra no templo, ele vê aquela cena de um verdadeiro comércio, de uma verdadeira feira, ali dentro do pátio do templo, e ele então começa a espantar os animais, virar as mesas dos cambistas, né, as mesas de câmbio, ou seja, as pessoas ainda tinham que trocar o dinheiro delas por um dinheiro que valia só ali dentro do templo, e com isso havia um ágio, havia também um ganho para essas pessoas, e quem se beneficiava disso eram os líderes religiosos, eram os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que embolsavam o lucro ilícito desse comércio geral no templo. O comentarista da Bíblia, King James, diz que os romeiros eles vinham de todas as partes da Palestina para essas celebrações.
E ali eles tinham que comprar animais que satisfizessem as exigências rituais. Os sacerdotes, olham bem, mantinham um acordo com os vendedores e somente apenas os animais comprados a preços exorbitantes dentro dessa área do templo recebiam uma espécie de visto de aprovação sacerdotal sem defeito e, portanto, eram aceitos na hora do sacrifício. As pessoas compravam os animais e somente os animais que eram vendidos por essas pessoas é que tinham o selo de aprovação. Se você quisesse chegar lá com o seu animal ia ser rejeitado e eles iam mandar você ir lá comprar um animal lá na feira, lá na banca lá do seu Zé, do seu João, para poder fazer a sua oferta, fazer o seu sacrifício. Por isso Jesus fica tão indignado, porque as pessoas elas estavam, em vez de ser um lugar aonde as pessoas iam para poder orar ao Senhor, colocar diante deles as suas vidas, colocar diante deles a sua fé, colocar diante do Senhor a sua devoção, elas estavam ali sendo exploradas e aqueles que mantinham aquele negócio estavam lucrando com a vida daquelas pessoas. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim isso aqui soa muito familiar com os dias que nós vivemos. Infelizmente, existem muitas comunidades que têm o nome de igreja, mas que vivem com essa lógica de exploração da fé. Vivem com essa lógica de só aquilo que é feito ali, debaixo da bênção, debaixo da orientação do líder, né, do guru espiritual dessas pessoas, é o que pode, é o que tem validade. A oração que é feita ali naquele lugar, através da contribuição, muito entre aspas, né, de uma oferta em dinheiro, é o que pode fazer com que a sua bênção chegue até a vida das pessoas, daqueles que frequentam esses lugares, daqueles que passam, né, por esse caminho. Nós, né, vemos aí, volta e meia, vira e mexe, nós presenciamos na TV, nas mídias sociais, relatos, histórias de pessoas que foram a esses templos, a esses lugares, e ali elas entregaram os carros, entregaram as chaves da casa, entregaram vultuosas somas em dinheiro para que pudessem ser abençoadas. Mas depois elas caem em si e voltam atrás, e essas coisas acabam virando até batalha judicial. Nesses dias estava vendo a história de uma mulher que foi ao culto, e lá no culto ela foi e deu o carro da família como oferta. E o marido depois foi bater lá na porta do pastor para tomar o carro de volta, porque ela tinha feito aquilo sem conversar com o seu esposo, que na verdade era no nome de quem estava aquele automóvel. A gente lê essas histórias na Bíblia e acha assim, isso aí não acontece mais. Mas infelizmente continua acontecendo e acontece cada vez mais e de maneiras cada vez mais pioradas. Jesus aqui, a história de Marcos, a história do Evangelho, compara a figueira à religião de Israel. Era uma religião que tinha a aparência de ser uma religião forte, uma religião formal, uma religião que abençoava a vida das pessoas, mas na verdade era só aparência. Não tinha fruto que confirmava aquilo que essa religião aparentava ser. Jesus aqui, o Evangelho de Marcos está querendo dizer para nós, disse ali para os membros da comunidade para quem o Evangelho foi escrito, e diz a nós também que Jesus está aqui com o ato da purificação do templo,
e com a seca, né, da figueira, mostrando que a religião de Israel era uma religião aparente e que agora aquela religião ela não daria mais fruto algum. Essa figueira, como Israel, era uma exceção. Já estava coberta de folhas muito antes do tempo da Páscoa, mas sem oferecer nenhum fruto. O episódio serviu de grande recurso didático para que Jesus revelasse, especialmente aos seus discípulos, mais uma parábola sobre o juízo de Deus contra Israel, com a figueira servindo de perfeita ilustração. Se você abrir a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo de número 9, versículo de número 10. Tem uma parábola, uma história, uma profecia de juízo contra Israel, em que a figueira ela aparece também. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, o deus do monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Naum está pertinho aí de Oséias, é depois de Miqueias. Naum, capítulo de número 3, verso de número 12. Diz assim: todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos maduros, quando sacudidos caem na boca faminta. Aqui é uma parábola de juízo também contra Nínive, dizendo que quando essa figueira fosse sacudida, os frutos dela cairiam na mão daqueles que eram os seus opressores, daqueles que eram os seus inimigos. E aqui no Evangelho de Marcos, essa figueira representa essa religião oficial de Israel e toda a nação de Israel. Os acontecimentos no templo e o evento da figueira, eles se explicam mutuamente. O texto vai seguir. Jesus, então, faz lá a purificação do templo. Os líderes religiosos ficam indignados, e isso é compreensível, porque os chefes, os sacerdotes e os seus chefes eram quem embolsavam o lucro ilícito gerado no templo. Então a gente vai caminhar para o versículo de número 20, quando os discípulos, na manhã seguinte, viram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior, ela tinha secado desde as suas raízes. O detalhe salientado por Marcos, informando que a figueira estava seca desde as raízes, foi uma admoestação ao grave estado de corrupção do povo de Israel a partir dos seus líderes religiosos máximos, e o aviso de que a destruição ela seria absoluta. Evangelho de João, capítulo 18. João 18, 16. Não, a citação deve estar errada.
Não é essa citação, não. Enfim, vamos deixar a citação para lá. Mas a ideia de que a figueira, né, secou desde a sua raiz, está dizendo que ninguém mais, em futuro algum, seria beneficiado pelos frutos espirituais de Israel. Ou seja, é uma vívida ilustração do terrível juízo que ocorreria no ano de 70, né, quando Nero destrói Jerusalém, destrói o templo, derruba tudo aquilo, bota fogo na cidade, aquilo que já havia sido previsto pelo Senhor mais de 30 anos antes de acontecer. Esse texto ele não diz respeito só à religião de Israel, diz respeito a nós também. Porque nós somos o novo Israel do Senhor. Hoje é a igreja do Senhor que é responsável para revelar e dar os frutos no nome do Senhor para esse mundo que está aí diante de nós. Hoje somos a igreja, nós, eu e você, e toda a igreja do Senhor espalhada pela terra, o verdadeiro Israel de Deus, que deve cumprir o papel que o Israel bíblico não conseguiu cumprir, de ser o farol de Deus para todas as nações ali ao seu redor, atraindo todos os povos a Deus. O Senhor diz na sua palavra que Israel não tinha beleza alguma, nem nada que justificasse essa escolha, mas ele mesmo assim escolheu Israel como representante para, através desse povo, anunciar a sua própria criação, a sua própria pessoa e a sua vontade de se relacionar com todos. Mas Israel falhou no cumprimento dessa sua vocação. E Jesus, então, ele vai dizer que agora a igreja, os discípulos, são o sal da terra e a luz do mundo. É a igreja do Senhor que é responsável por temperar e dar sabor, dar o sabor de Deus, o sabor do reino de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus sobre todas essas estruturas caídas, marcadas pelo pecado, pela desobediência, pelo afastamento do Senhor. A igreja hoje ela é convocada não apenas a dar o sabor de Deus, mas iluminar os caminhos de todas as pessoas. Mateus vai dizer que nós somos a luz do mundo e que as nossas boas obras elas sejam vistas diante dos homens para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja tem o chamado de ser aquela que vai revelar as obras de Deus ao mundo. Mas, em grande medida, né, porque tem o remanescente, assim como havia um remanescente lá, hoje também há um remanescente. Mas, em grande medida, o que a gente percebe, o que a gente vê, são apenas escândalos atrás de escândalos. Vidas que, cada dia, ao invés de glorificar o nome do Senhor, envergonham esse nome precioso com as suas atitudes, com as suas escolhas, com os seus atos, mercantilizando a fé, vendendo bênçãos, fazendo aquilo que a própria foi um dos motivos, né, da reforma protestante, né, quando Lutero decide escrever as 95 teses e confrontar a igreja, a única igreja que existia naquele tempo, que a igreja era uma só, que era a Igreja Católica. Ele resolve confrontar a igreja porque
O que aqueles líderes estavam fazendo? Eles estavam vendendo coisas, vendendo objetos, vendendo pedaço de osso, de madeira, dizendo que era cruz, que era o osso dos profetas, era a cruz, pedaço da cruz que Jesus tinha sido crucificado, vendendo pedaços de tecido, vendendo aquilo que se chamava de indulgências, vendendo terrenos no céu. E as pessoas não têm nem criatividade, porque elas ficam repetindo as mesmas coisas, Elas vão, dizem que foram a Israel e trazem água do Jordão, água do Mar Morto, terra, areia de lá, tanta coisa, E chega aqui e fica vendendo essas coisas para as pessoas, dizendo que aquilo ali tem algum poder espiritual. E que as pessoas, ao adquirirem esses objetos, elas receberão as bênçãos que elas tanto esperam, sonham e desejam. Mas como eu disse, se tem aqueles que vendem, é porque tem aqueles que compram. Nem todo mundo ali é inocente, nem todo mundo ali faz isso sem querer realmente conseguir algum lucro, alguma forma de conseguir prosperar e ter acesso à riqueza. Mas nós somos chamados, a Igreja de Jesus é chamada para fazer a diferença nesse mundo, anunciando apenas o Evangelho. A única coisa que a igreja tem que fazer, a única missão da igreja é anunciar o Evangelho. Anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou, que veio ao mundo, que revelou a face de Deus aos homens, porque é isso que a palavra de Deus diz, que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo veio revelar a face de Deus aos homens, que Cristo encarnou corporalmente toda a essência, toda a sabedoria de Deus, mas que Jesus Cristo, ele teve a sua obra, e a sua obra ela termina na cruz, quando ele se entrega voluntariamente pelos pecados de toda a humanidade, possibilitando que o homem agora possa se relacionar novamente com Deus, possa novamente ter um encontro com aquele que é o seu Criador, possa experimentar profundamente, ainda que seja em parte, a presença de Deus em sua vida, através do próprio Espírito Santo, agindo na sua mente e no seu coração. Mas que a morte não foi capaz de parar a obra do Senhor, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina e está à direita do Pai para sempre e eternamente. Que coisa de mais valor eu e você podemos ter acesso do que poder se relacionar com o Senhor, poder conversar com Ele, estar na presença dEle, buscar a sua face, ter a certeza de que Ele nos ajuda na nossa jornada, na nossa caminhada enquanto vivemos aqui. E enquanto vivemos aqui, temos a possibilidade de sermos aqueles e aquelas que vão dar continuidade a essa obra que Ele começou com os seus discípulos e que nos chama para darmos continuidade a essa obra. Mas a ganância, o pecado, a ganância do ser humano faz com que ele queira mais. E o Evangelho deixa de ser boa notícia e dá lugar à sede de poder e de riqueza que muitos homens e mulheres desejam ter nas suas vidas.
Mas nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor nos chamou, a mim e a você, para que nós possamos continuar revelando a face de Deus ao mundo. A figueira, então, ela seca desde a raiz, significando que Israel agora perdeu esse lugar, essa primazia, e que esse lugar agora de honra, de revelar a glória de Deus ao mundo, está aí nas mãos da igreja do Senhor, do corpo visível de Cristo. Jesus corporalmente não está mais aqui, mas a igreja agora é o corpo visível do Senhor. Eu e você, nós somos a parte visível de Jesus na história. Esse é o chamado que nós recebemos dele. Ele é o cabeça da igreja e nós somos parte do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Cabe a mim e a você revelarmos o mundo às pessoas, revelarmos ao mundo, revelarmos às pessoas a presença de Deus nesse mundo. Não cedendo à tentação de continuar mantendo essa lógica de dominação, poder, exploração que o mundo pratica. Porque ao fazer isso, Israel estava fazendo e a igreja hoje faz, é o que? É repetir, usando o nome de Jesus, as mesmas coisas que Satanás faz. Porque esse é o plano do diabo. Fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas, fazendo com que as pessoas desejem cada vez mais a ganância, o poder, e com isso elas passam por cima de todos os valores e de todas as pessoas e de tudo que está pela frente. As pessoas não têm noção de que o que elas fazem é totalmente contrário àquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Nós devemos anunciar o Evangelho e anunciar o Evangelho através da nossa vida de fé. Nós falamos muito disso hoje pela manhã. Os discípulos ficaram maravilhados quando eles viram a figueira seca de um dia para o outro. E Jesus diz então, quando Pedro, no versículo 21, recorda-se daquilo que aconteceu e diz para Jesus: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes, aos discípulos, Jesus, e disse: tende fé em Deus. Pedro observa que a figueira seca de um dia para o outro, se dirige a Jesus chamando ele de mestre. Jesus ensina que a nossa fé, que no hebraico tem o sentido de depositar toda a nossa confiança, ela deve ser dedicada de forma pura e absoluta a Deus, o Pai. Mesmo a fé em Jesus é fé em Deus, que o enviou e o declarou seu Filho pleno em poder. Era comum entre os mestres judaicos da época o uso da expressão remover montes em relação à solução de problemas muito complicados de interpretação e de aplicação prática da lei. Então, do alto do Monte das Oliveiras era possível avistar o Mar Morto. Jesus ora com verdadeira fé em Deus. E quem ora dessa forma não enfrenta dificuldades insolúveis e insuportáveis. É vital não duvidar e não guardar rancor também no seu coração, porque é isso que o texto vai dizer daí em diante. Jesus diz: tende fé em Deus. Com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. O comentarista nos diz então que essa expressão, ter fé e lançar
o monte, né, mover o monte de um lugar para o outro, era uma expressão comum usada ali naqueles dias, quando eles tinham um problema grande pela frente, de difícil interpretação e de aplicação da palavra de Deus. E Jesus está dizendo para nós que, se nós confiarmos, se nós tivermos fé no Senhor, crermos que tudo quanto nós pedirmos a Deus, crendo em nosso coração e colocar diante dele através da oração diante do Pai, nós receberemos. Foi isso que nós falamos hoje pela manhã. Tudo quanto, verso 24, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Esse tudo é tudo mesmo, mas é o tudo dirigido pela fé que vem, é gerada em nós pela nossa relação com o Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. É no relacionamento com Jesus no dia a dia, como nós falamos na quarta-feira no culto do estudo bíblico e oração, que a oração e o jejum são, práticas, disciplinas espirituais que fazem com que a fé no Senhor ela seja gerada na nossa vida. Porque a fé vem pela palavra de Deus, a fé vem pela comunhão com o Senhor. Quando nós estamos em oração, nós estamos buscando a presença do Senhor, somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, a mente de Deus, ela nos revela aquilo que nós devemos colocar diante dele em oração. E aquilo que ele coloca no nosso coração, na nossa mente, para a gente colocar diante dele em oração, todas as coisas que ele coloca na nossa mente, no nosso coração, nós podemos ter a certeza de que nós já recebemos, e quando nós oramos e cremos dessa forma, a palavra de Deus diz que assim acontece, assim sucede. Esse texto ele fala de uma religião que estava corrompida e traz para nós o caminho da verdadeira religião, do verdadeiro relacionamento com Deus, que não é barganha, não é troca, como nós aprendemos aí na quarta-feira, lá no capítulo 9 de Marcos, quando fala sobre o jejum e a oração, ali no texto daquele pai que vai levar o seu filho, que era possesso por demônios, e ele vira para Jesus: Jesus, se podes, faz alguma coisa para nos ajudar. Jesus diz: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Os discípulos, então, depois perguntam para Jesus separadamente, quando eles estavam a sós com Jesus, por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio daquele menino. E Jesus diz para eles que aquela casta de demônios só poderia ser expulsa com o jejum e com a oração. Ou seja, aquilo ali só podia ser realizado com a manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus, ela vem pela nossa comunhão com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais próximos estamos de Deus, mais da presença de Deus alcança as nossas vidas, e com isso nós podemos realizar as obras de Deus nesse mundo. O Evangelho de Marcos, para a gente terminar, o último capítulo. O último versículo do Evangelho de Marcos, depois que Jesus, ele sobe aos céus, volta, para Deus. Eu vou ler até antes aqui o capítulo 4, o verso 14 em diante, quando Jesus aparece para eles primeiro, tá? Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando, comendo. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações,
porque não tinham acreditado no testemunho daqueles que o tinham visto depois da ressurreição. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Né? É aqui a grande comissão de Mateus, que aqui Marcos está falando também. Né? Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, proclamem o evangelho. Né? Jesus mandou o quê? Proclamar o evangelho. Esse é o chamado da igreja. E qual é o evangelho? É a boa notícia. E qual é a boa notícia? Eu já disse na mensagem de hoje mais uma vez. Jesus Cristo encarnou como homem, sendo o próprio Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É o poder de Deus sendo anunciado através da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. E é isso que a igreja tem que fazer. E aí diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as suas mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais, os milagres, as curas, as bênçãos, as orações respondidas, tudo isso é complemento daquilo que é o principal. O principal é anunciar a palavra, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, anunciar o evangelho, a boa notícia de Deus aos homens, porque através da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus. Isso é a coisa mais valiosa, mais poderosa que eu e você e todas as pessoas devem buscar. Mas ao invés da gente dar ênfase nisso, de que o maior privilégio que nós temos é nos relacionarmos com aquele que é o Criador de todas as coisas, nós muitas vezes nos sujeitamos, nos apequenamos e nos agarramos aos prazeres e aos bens e à lógica desse mundo. Quando a maior notícia, a mais poderosa, a mais valiosa, é que o reino de Deus está entre nós. E ele se revela em Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Jesus vai dizer que o homem tinha lá um campo e ele encontra um tesouro no campo. E esse campo não era dele, mas ele foi lá e encontrou um tesouro nesse lugar e ele vendeu tudo que ele tinha para ficar só com aquele campo, porque ele tinha um tesouro muito valioso. E Jesus fala sobre isso para ilustrar que esse grande tesouro é o reino de Deus. É a possibilidade da gente estar debaixo do governo de Deus e se relacionar com Ele. Jesus vai dizer ali, no mesmo contexto, que um homem era negociante de pérolas, e ele vai e encontra uma pérola que tinha um valor muito maior do que todas as outras pérolas que ele tinha. Ele vai e vende tudo que ele tinha, todas as pérolas que ele tinha, para comprar aquela única pedra que era
de valor incalculável, superior e superior. Jesus estava contando essas parábolas para os seus discípulos para dizer que o reino de Deus, a possibilidade da gente ter um relacionamento com Deus, é a coisa mais valiosa que a gente deve buscar e nutrir e guardar e espalhar para todas as pessoas. Não sermos uma religião aparente, e que a aparência da religião se dá pela doutrina, pela lógica do culto, pela liturgia, as orações, a Bíblia, o jeito como a gente se veste, o jeito como a gente fala. Porque isso tudo pode ser apenas aparência, pode ser a figueira cheia de folhas, mas que não tem fruto. Tem uma aparência de religião, mas é vazio, vazia. E Jesus nos confronta, nos chama, para que nós, a sua igreja, possa fazer diferença, possa mudar essa realidade. Mudar essa realidade que tem enchido templos com pessoas que continuam vivendo nos seus delitos e nos seus pecados, onde não há transformação, não há mudança, não há mudança no caráter, mudança nos relacionamentos, mudança nas suas vidas. A gente precisa acordar para isso, para que a gente também não vá para esse caminho que a gente tanto critica. Porque eu tenho certeza, se a gente sair daqui pela rua, dizendo que vai ter um culto aqui de milagre, de bênção, de que todas as orações vão ser respondidas, de que as pessoas que estão endividadas, de que as pessoas que estão doentes, daquelas que estão com as suas vidas sentimentais nos cacos, elas podem vir aqui que a gente vai orar e elas vão ser abençoadas. A igreja vai encher. Vai ficar aqui, gente, fila, para a gente ficar aqui orando. E não que o Senhor não possa fazer isso. Mas não é isso, essas coisas, essa transformação da realidade da vida dessas pessoas, ela precisa se dar através do Evangelho. Porque é ouvindo o Evangelho que elas se reconectam com Deus e têm as suas vidas transformadas. E tendo as suas vidas transformadas, o poder de Deus começa a agir sobre a vida delas e vai transformando-as. Então eles iam pregando por toda parte e o Senhor fazia o quê? Cooperava com eles. E como é que o Senhor cooperava com eles? Confirmando a palavra. E como é que o Senhor confirmava a palavra? Com os sinais, com os milagres que acompanhavam as palavras que eram anunciadas. Nós somos chamados pelo Senhor para continuarmos sendo os continuadores dessa obra que ele começou com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ele deseja dar continuidade nesse tempo. É tempo de reformar a igreja. Um dos grandes conceitos da reforma é que a igreja reformada sempre se reformando, ou seja, não aceitando, não se amoldando os padrões do mundo. É isso que Paulo diz lá no capítulo 12 de Romanos, que nós não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Ou seja, a gente precisa sair dessa lógica do mundo e entrar na lógica do Senhor, na lógica do reino de Deus. Só que parece que as pessoas estão surdas, estão cegas.
estão seguindo por um caminho que é o mesmo caminho que o Senhor já condenou. Condenou lá em Israel, condenou aí ao longo da história da igreja e continua condenando nos nossos dias. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós sejamos não apenas árvores que têm aparência de saudáveis, mas que verdadeiramente, para além da aparência, nós possamos frutificar para o reino do Senhor. Amém? E o fruto, né, a sabedoria de Deus, ela é tão grande, e o texto lá da criação fala sobre isso, que as árvores davam os seus frutos, e os seus frutos tinham sementes que geravam novas árvores, novas plantas, que geravam novos frutos, que davam novas sementes, que geravam novas árvores, novos frutos e novas sementes. Não é assim que é na natureza? Um fruto vem, né? A maioria deles, exceto alguns que vêm uma semente só, mas tem muitos que vêm várias sementes. Mas ainda que seja uma única semente, se jogada na terra e ela morrer, ela vai frutificar, ela vai germinar e vai dar os seus frutos. E nós precisamos frutificar. E o fruto, ele não visa alimentar a si mesmo, mas é alimentar o outro. Não é? A natureza produz para que outros possam se alimentar daquilo que ela produz. E nós precisamos entrar nessa lógica que a gente precisa dar frutos para que outros sejam alimentados e alimentadas pelo poder de Deus e possam germinar, né, a semente plantada no coração dela germine e dê frutos. E elas sejam capazes de produzir frutos que alimentem outros. Que a semente que elas propagarem germine, frutifique, cresça, né, e frutifique. E assim o reino de Deus ele possa se expandir. Mas para isso a gente precisa crer em Deus. Tendes fé em Deus. E tudo quanto... Essa é uma oração que Deus responde, meus irmãos. Essa é uma oração que está no coração de Deus, que a gente pode fazer sem medo. Mas que a gente precisa crer e confiar que o Senhor já respondeu. Que a igreja, o bairro vai ser alcançado. Que a igreja vai crescer para a glória do Senhor. Que vidas vão ser transformadas. Que as dificuldades enfrentadas por aqueles e aquelas que moram aqui serão superadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esse lugar vai ser o lugar da bênção. Vai ser o lugar da bênção da presença de Deus. E que as pessoas, ao invés de virem aqui para comprar droga e para se prostituir, elas virão aqui para poder receber a palavra de Deus e serem transformadas em suas vidas pelo poder do Senhor. Porque estes que hoje estão aqui fazendo essas coisas, eles serão transformados e servirão de testemunho para a glória de Deus. Mas a gente precisa crer nisso com todo o nosso coração, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos veem nesse tempo aqui dentro da igreja, com todos esses lugares desocupados e com aquilo que a gente vê pelas ruas. Mas a gente precisa crer que o Senhor é poderoso para transformar essa situação. E as vidas sendo transformadas. O poder de Deus em ação através das nossas vidas. A palavra sendo anunciada e os sinais e maravilhas do Senhor acompanhando as palavras, porque é isso que a Bíblia diz, que o Senhor cooperava com seus discípulos, fazendo os sinais junto com a palavra que era pregada e era anunciada. A gente precisa crer nisso, a gente precisa se implicar nisso, a gente precisa continuar fazendo isso sem desistir.
Hoje nós recebemos aqui a notícia, né, de uma pessoa que tem sido ministrada e trabalhada pelas irmãs aqui da igreja e que vinha orando pela recuperação, pela vida dessa pessoa, e essa pessoa que era presa, cativa nos vícios, está sendo liberta. Já tem um mês que não tem bebido, foi morar em outro lugar, está vivendo com pessoas agora que são crentes em Jesus também, que estão ali discipulando aquela vida. Funciona. Ainda que não seja a gente que vai colher, mas a gente vai receber o galardão de ser aquele que semeou ou de ser aquele que regou. Mas a gente precisa insistir e perseverar, meus irmãos. Orar por aqueles que a gente sabe que da nossa comunidade que estão fracos, que estão desanimados, que não tem força para sair de casa, não tem força para orar, não tem força para ler a palavra de Deus, não tem força para sair e vir para o estudo bíblico, ou para a oração, ou para o culto. Orar por essas vidas para que elas possam ser tocadas profundamente pela palavra do Senhor e sejam transformadas. E os sinais do Senhor sejam vistos sobre as suas vidas também. E sirvam também de testemunho nesse tempo. Que o Senhor, então, nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesse sentido. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Senhor, nosso Deus e nosso